O edital da Polícia Penal do Espírito Santo foi publicado e nesse vídeo eu quero te dizer como que eu estudaria nessa reta final, se eu tivesse começando a estudar agora ou mesmo se eu já estivesse estudando antes, como que eu faria ali o meu ciclo de revisões. E também vou falar aqui para você que vai querer tentar PC e PP, porque as provas ficaram um pouquinho distantes e ficou realmente muito tentador em fazer as duas provas. Então, o que eu faria se eu quisesse conciliar as duas provas? Então, fica nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, por favor, porque esse canal tá crescendo devagarzinho e eu tô muito feliz, muito obrigada. E deixa aqui também nos seus comentários se esses vídeos têm te ajudado e como eu posso te ajudar mais. O que que eu faria? Quando eu fui montar um cronograma, porque assim, toda estratégia que a gente deve utilizar, principalmente numa reta final, tem que ser, gente, uma estratégia muito bem pensada e elaborada para que, como a própria palavra diz, de forma estratégica, para que você tenha o melhor rendimento, o maior aproveitamento e a maior chance de ser aprovado na reta final, no dia da sua prova. Quando na mentoria, por exemplo, eu vou criar um cronograma, a gente utiliza para isso fontes e mais fontes de dados muito pesadas, que para você concurseiro é difícil você fazer isso. Primeiro que você não sabe onde você vai buscar, segundo que buscar essas fontes e você iria gastar um tempo precioso que você tem que sentar e estudar. Então, por isso que uma das vantagens é a mentoria, que a gente já te entrega tudo pronto. Mas como eu sei que nem todo mundo pode participar de uma mentoria, eu criei um cronograma, agora nessa última semana, eu criei um cronograma, a partir do cronograma que eu criei para os meus mentorados, eu decidi abrir a minha metodologia, uma metodologia que já aprovou em primeiro lugar, como que você pode e deve estudar de forma estratégica. Então, eu montei um cronograma para você ver tudo que é de mais importante, todo o seu edital em até 60 dias, um plano de 4 semanas, 8 semanas completo para você estudar daqui até o dia 30 do 11. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas é um plano ali mais ou menos para você seguir. É claro que se você tiver muitas horas de estudo, você consegue fazer isso até mais rápido, consegue até ver e rever esse plano em até, sei lá, 2 vezes. Então, eu vou te explicar, mas antes de te explicar, eu vou te explicar, gente, eu não tô aqui para apresentar o cronograma só, tá? Eu tô aqui para te dizer o que que eu faria. Eu vou fazer isso em forma, te mostrando pelo cronograma, porque fica mais fácil de eu te mostrar, que eu gosto de mostrar. Eu sou professora, então eu gosto de explicar mostrando, tá bom? Então, antes de tudo, gente, o que que eu faria? Eu pegaria, verticalizaria o edital. Inclusive, eu já fiz isso para você. Deixa eu trocar aqui e eu vou te mostrar, porque o que que a gente precisa de entender primeiro? Quando a gente vai criar um cronograma, um planejamento de estudos, tá, gente? O cronograma, assim, um planejamento de estudos. Quando a gente vai criar isso, a gente precisa, primeira coisa, de entender a prova. Você precisa de entender como que vai ser a distribuição das provas, das questões, dos conteúdos na sua prova. Isso é a primeira coisa que você precisa de fazer. Olhando para a sua prova, comparando a última prova, algumas matérias tiveram peso diferentes. Então, algumas pessoas estavam estudando assim, inclusive na mentoria, eu orientava a estudar mais português, mais direito, justamente porque tinha mais peso, mas agora é tudo peso 1. Então, isso deve ser levado em consideração. Então, português e raciocínio lógico, somando, dá mais de 33% da prova. Então, é muita coisa. Você precisa realmente não pode abandonar português e raciocínio lógico. Informática, atualidades e serviço público são somente 5 questões, mas se você somar 3, é bastante ponto. E eu vou te dizer aqui o que que eu faria para estudar esses blocos aqui de forma, claro, que de forma muito superficial, mas eu vou te orientar aqui. E os conhecimentos específicos, 25 questões, que aqui entram todos os direitos, tá bom? Então, colocando em forma de proporção, língua portuguesa, 16,6%, raciocínio lógico também. E informática, atualidades e ética no serviço público, 8,3% cada um, porque são só somente 5 pontos. E os conhecimentos específicos, 25 pontos. Aqui ele não disse quantas questões vão ser cobradas de cada um: direitos humanos, constitucional, administrativo, penal, processo especial e legislação institucional. Ele não disse, mas eu fazendo juntando com a minha experiência, com tudo que eu já vi, direitos humanos, eu acredito que tem ali 5 questões, porque direitos humanos para a prova de polícia penal é muito importante. Direito constitucional, umas 4 questões, administrativo, 3, penal 4, processo penal 4 ou 5, legislação especial 5 ou mais, porque aqui dentro está a LEP, que é a lei mais importante para um policial penal, que não caiu no último concurso. Isso foi um problema, e até a Polícia Penal falou que isso foi um erro que não poderia acontecer. Então, a gente acredita que pode ter até bastante questão, talvez, sei lá, 4, 5 questões somente de LEP. E legislação institucional, que eu acredito que pode ter 2, no máximo 3, talvez uma só, tá bom? Então, isso aqui é a primeira coisa que você tem que fazer. O que que eu faria, então? Eu verticalizaria o edital. Isso tudo aqui eu tirei do edital de vocês. Peguei lá o conteúdo programático, botei tudo bonitinho. Isso aqui é verticalizar o edital. Isso aí você consegue na internet de forma muito fácil. Os grupos gratuitos dão isso aqui como se aqui fosse alguma coisa de, ó. Mas enfim, isso é a primeira parte. Segunda parte é entender a importância que cada uma dessas matérias tem. E a partir daí, o que que eu faria? Eu montaria e dividiria, então, o meu cronograma em. Deixa eu trazer você aqui para essa outra tela. Não, acho que aqui vai ser ruim. Deixa eu deixar. Isso, vou deixar aqui. Então, o que que eu faria? Primeira coisa que eu faria. A segunda coisa, depois de verticalizar o edital, eu pegaria todos os assuntos e
tentaria descobrir, tem várias formas de fazer isso, aqui nesse cronograma já está tudo traduzido, já tem uma metodologia e uma estratégia toda voltada para todos esses dados, tá bom? Mas eu vou dizer para você o que que eu faria, que foi o que eu fiz, tá bom? Aqui já tá tudo mastigadinho pra você. Eu separaria todos os assuntos em mais ou menos 8 semanas. Ah, Aline, eu tô vendo esse vídeo, já tem uma semana a menos, não tem problema. Tira aqui e coloca uma semana a menos. Separaria pela quantidade de tempo que você tem. Se você quiser separar por dia também, não tem problema. Pega lá quantos dias que falta, pega todo o conteúdo e divide por aqueles dias. E aí, Aline, dividir de forma igual? Não, você não pode fazer isso, porque se você dividir de forma igual, você tá assumindo que todas essas matérias têm o mesmo peso, e não tem. Apesar de que, desculpa, tem o mesmo peso, não tem a mesma importância na prova, porque a quantidade de questões não é a mesma, tá? Então, eu faria isso, pegaria, verticalizaria, viria quais são os assuntos mais importantes, e inclusive o que, dentro do que for possível, até começaria com eles, tá? E aí, eu faria o quê? Deixa eu fazer uma coisa aqui, enquanto eu falo. Porque isso aqui são alguns vídeos que eu já gravei, e as metas voltar. Eu botei aqui como feito. Se for desfazer, vamos dizer que eu ainda não estudei esse tanto de meta, pronto, só para vocês entenderem como que faz. Eu usaria, então, eu pegaria todos esses assuntos e dividiria, tá bom? Na semana 1, aí eu começaria o primeiro dia, estudando o primeiro assunto. Na semana 1, dia 1, eu pegaria e estudaria o primeiro assunto. E aí, gente, aqui, aí agora eu vou falar como que tá aqui, porque já é tudo isso que eu tô falando traduzido. Começaria a estudar o primeiro assunto. Aline, eu estou começando a estudar agora, então o que que eu faria? Eu seguiria esse tempo aqui que eu coloquei pra você, porque, gente, olha só, estamos numa reta final. Deixa eu voltar um pouquinho. Estamos numa reta final. Quer voltar pra mim? Estamos numa reta final, e na reta final, você precisa de entender que se você tá começando a estudar agora, você não vai poder sentar e assistir todas as videoaulas que você tem, ou ler todos os PDFs, você não vai ter tempo pra isso. Então, aqui eu já deixei pra você uma dica de estudo do que você deveria fazer para estudar esse assunto e também uma sugestão de tempo que eu gastaria para estudar esse assunto, tá? Esse tempo seria para você estudar um pouco do assunto e fazer questões. Para isso, eu já deixei aqui o link para os cadernos de questões já filtrado pela banca, os filtros que você precisaria de fazer também no que concurso já está filtrado aqui para você. Então, o que você tem que entender? Numa reta final, você não tem tempo de estudar com muita profundidade tudo. E sorte a sua que o concurso, por ser de nível médio, um concurso de nível médio, você não precisa aprofundar nos assuntos, porque as questões não tendem a te cobrar um conhecimento muito profundo dos assuntos, exceto alguns assuntos, obviamente, mas no geral é melhor que você passe por máximo de conteúdo possível, estudando um pouco, do que você se aprofundar muito e não dar tempo de você ver tantas coisas. Porque quando você pelo menos passa, às vezes uma questão é super fácil, que você só com um pouquinho que você estudou, você consegue chutar, ou pelo menos eliminar ali algumas alternativas. Então, para provas de nível médio, é muito importante que você faça, dê prioridade a cobrir o máximo possível. Inclusive, esse planejamento aqui, você não vai ver somente os assuntos que mais caem, não, você vai ver tudo, tá? E eu já coloquei o que mais cai para aparecer mais vezes com mais tempo. E o que não cai tanto ou que não precisa de tanta teoria, enfim, é tanta coisa que eu levei em consideração para poder sugerir para você aqui um tempo que eu sugiro que se você adquirir esse cronograma de reta final, você siga esse tempo aqui para você ter tempo de ver tudo de forma estratégica para você conseguir aumentar a sua porcentagem de acertos, tá bom? Então aqui eu deixei para você uma dica de estudo, um link para o caderno de questão. Quando você clica aqui, abre o caderno de questão lá no que concurso, basta você ter aquela assinatura mais básica, tá? E aqui as questões realizadas. Ah, eu fiz 30 questões e acertei 19 questões. Ele já calcula para você aqui. Vai aparecer aqui para você bonitinho. E aí, isso aqui depois você vem aqui e marca como realizado e passa para a próxima meta. Então, assim que você acabar todas as metas do dia, é só você clicar aqui. E você pode também. Ah, Aline, hoje não deu tempo de estudar esse tanto aqui. Você pode levar uma meta para lá, trocar uma meta para cá. Ah, eu já começo a semana já programando que na terça-feira eu tenho mais tempo, então eu vou colocar mais metas na terça-feira. Na segunda-feira eu já deixo com menos metas. Então, isso aqui é algo que você pode mexer e adaptar para a sua rotina, para o seu dia a dia. Mas o legal é que isso aqui você vai saber o que fazer. E, gente, ó, se você é das pessoas que procrastinam para estudar, geralmente 80% das vezes, da procrastinação, ela vem por não saber o que estudar, o que fazer. Ah, eu fico vendo videoaula e não sinto que eu avanço, e eu sinto que eu fico muito tempo em um assunto só, então isso aqui é todo o direcionamento que você precisa. Porque à medida que, ó, tá vendo que a sua barra, isso aqui é a barra do progresso semanal. Eu já cumpri 64% das minhas metas semanais. Se eu vim aqui clicar mais um, ó, ele vai contabilizando para mim. Eu vou ver as minhas semanas avançando. Então, aqui dentro das semanas é a contabilização do progresso da semana, e aqui fora é a contabilização do progresso total. Então, você vai saber quanto do edital você já estudou.
Alguns assuntos se repetem, então por isso que às vezes que eu clico que eu fiz um assunto aqui, ou em outra semana aqui pode andar, porque são assuntos muito importantes, eles já são contabilizados, eles já são colocados 2 vezes para você ver 2 vezes, justamente porque, obviamente, são mais importantes. Então tá, entendido o que que é importante você entender de cronograma de reta final, eu vou te mostrar aqui então como que essas metas ficariam. Você vai ter aqui a sua meta, aonde você vai ter uma dica de estudo, você vai ter ali um link para você ir direto para o seu caderno de questões. Aqui você coloca, por exemplo, esse assunto eu fiz 30 questões e acertei 19. Ele já calcula para você quantos por cento de acerto que você fez e depois que você cumprir essa meta, você vai marcando como realizar. Porque uma das coisas que faz a gente procrastinar nos estudos é justamente a gente não ver o nosso progresso, porque a gente estuda, fica vendo vídeo aula, não sabe o quanto que avançou. Então aqui você vai ter toda uma contabilidade, uma contabilidade não, contabilização do seu progresso semanal e também do seu progresso total do edital, tá? Aqui você consegue, então, semana por semana, você consegue estudar dia por dia as suas metas. Você pode, eu comecei a minha semana, então eu sei que na quarta-feira eu tenho mais tempo. Então você pode andar com as suas metas aqui, ó. Na segunda eu tenho somente 60 minutos, na terça também, na quarta eu tenho o dia inteiro. Então você pode mexer com as suas metas aqui na mesma semana, tá bom? E já começar a semana já com a programação certinho, colocando a quantidade de tempo que eu sugeri para vocês estudarem, tá bom? Cada um desses assuntos. E aqui você também você vai saber quanto do edital você já estudou. Porque alguns assuntos aqui são muito importantes, e aí eu coloquei para aparecer mais do que uma vez, tá bom? Então, isso tudo já está contabilizado. Toda essa inteligência já está traduzida em forma de facilidade para você aqui, tá? E é sempre muito, muito importante que você conheça todo o seu edital. Aqui embaixo eu coloquei para você todos os assuntos que caem para todas as matérias e já com uma classificação de incidência. Aquele assunto cai muito, cai pouco, cai de forma mediana, então eu já coloquei isso aqui para você. Então você, Aline, eu quero saber, quero só estudar o que mais cai dentro de direito administrativo, que os temas mais comuns. É só você vir aqui. Inclusive, as metas, elas foram programadas para começar, no geral, dentro daquilo que é possível, começar com o que mais cai. Depois a gente estuda o que menos cai, tá? Justamente para se não der tempo de você estudar todo o cronograma, pelo menos você estudou aquilo que tem mais chances de cair, tá? Aqui eu coloquei isso aqui para todas as matérias, direito constitucional, administrativo, português, raciocínio lógico, tudo aqui. E você visualiza aqui também a sua porcentagem de acerto, aqui você também, claro, consegue visualizar a porcentagem de acerto. À medida que você for resolvendo questões, você vai jogando aqui e ele vai calculando para você a porcentagem de acerto e também o que você já realizou e o que você não realizou, tá bom? E a sugestão de tempo que eu coloquei. Então, aqui você consegue ter total controle do seu estudo, que é assim, é um preceito fundamental para você conseguir ter um bom desempenho em concurso é realmente você entender que você precisa de ter um controle sobre o que você estuda, sobre como você estuda. Então, isso tudo aqui eu facilitei para você. Então, resumindo, o que que eu faria? Aline, eu não quero ou não posso adquirir esse cronograma. O que que eu faria? Primeira coisa, verticalizaria o edital. Segunda coisa, marcaria o que que é mais importante, o que mais cai, e começaria por elas. Se der tempo de ver tudo, veja tudo, mas comece por aquilo que é mais importante. Terceira coisa, você pegaria todos esses assuntos e dividiria no quanto que falta para daqui até a prova, e iria estudando teoria de forma mais rápida, caso você esteja começando a estudar agora, uma teoria mais rápida, e depois partiria para as questões, e se você já estudou o assunto, faria uma revisão ali do seu material, e depois partiria para as questões também, reta final tem que ser muitas, muitas questões. Quem adquirir esse cronograma, eu também, durante a explicação de como usar, eu falo várias e várias coisas, porque eu sei que nem todo mundo pode pagar a mentoria, então eu abri para você. E outra coisa, se você está estudando para PC, aí a gente tem duas coisas. Aline, meu foco é PP, e depois da prova da PP eu vou continuar estudando para PC. Então, não tem adaptação para fazer, você estuda esse cronograma, você estuda toda a matéria da PP, e depois você começa a estudar para os assuntos que só caem na PC. Se você está fazendo o contrário, Aline, meu foco é PC, mas eu quero tentar PP, esse cronograma você pode adquirir e estudar ele por fora. Eu tenho as minhas metas da PC, e aí eu vou focar aqui no que só cai para PP. Aqui você consegue estudar somente o que cai para PP. Então, você tem todo um cronograma ali que você pode dar mais atenção para aquilo que cai somente para PP. E o que eu faria, então? Se o meu foco é PP, é PC, segunda-feira, eu tô gravando hoje, dia 4/10, segunda-feira vai ter o edital já da PC. Eu faria assim, focaria na PC e criaria metas extras para eu estudar os assuntos que só caem na PP. Então, esse cronograma aqui você já vai conseguir ver o que é mais importante, como que você estuda cada uma das coisas, a parte ali de legislação institucional, eu já deixei o link direto para você acessar o material totalmente atualizado. Então, isso aqui ajuda demais quem está
com foco na PC, na APP, mas também quem tá com foco na APP e quer ir na PC, gente, é muito P, gente, é muita polícia na minha cabeça. Isso aqui vai te ajudar bastante. Então, se você tem interesse e realmente quer saber como que funciona, conhecer um pouquinho mais, a página de vendas ainda não tá pronta. Se tiver, vai estar aqui. Se não tiver, me chama no WhatsApp que eu vou te passar o link, vou te passar tudo direitinho, ou eu vou deixar as informações aqui, gente, para poder facilitar, porque você não pode perder tempo. Estamos numa reta final e tudo que você fizer daqui até a prova é muito, muito, muito importante para a sua aprovação. Então, estude com afinco, se dedique, coloque como meta estudar o máximo de horas possível, porque depois do dia 30 você pode ficar tranquilo, principalmente se você fizer uma boa pontuação. Por hoje é só, muito obrigada e até o próximo vídeo.